A gente está aqui com o Rafael Veloso, diretamente do seu carro, para falar sobre top 6 riscos globais. E aí, certamente o Veloso vai chegar com um tema bastante espinhoso aí para falar também um pouquinho sobre esse cenário. Veloso, diretamente do seu carro, o que você traz para a gente hoje? Bom dia, pessoal. Cara, vamos chegar lá. A AGI vai entrar aí, cara. Até mesmo pela carta do especialista, eu dei uma olhada na carta do Renato. Recomendo ver. Lá você vai ter esse tema mais aprofundado. Aqui eu vou dar uma pincelada e ao final, né, eu queria ouvir a opinião de vocês aí. O que mais te preocupa, né? Não significa que é só esse risco que existe no mundo, tá? O mundo tem diversos problemas, mas eu elenquei aqui, vamos dizer assim, os top 6 que eu acho que pode realmente dar um game over aí mais para todo mundo, mais a curto prazo, tá? E já peço pro pessoal para seguir o nosso canal, deixar o link aí, escrever no chat aí, ó, qual o risco. Vou falar os 6, você bota aí 1, 2, 3, ou outro, que eu não pensei aqui. Deixa a sua opinião aí e convido todo mundo também a interagir lá no nosso grupo do WhatsApp lá. Dá a tua opinião. Ah, isso aí não é risco, acho que isso aí não tem nada a ver. Vamos lá e dá a sua opinião. Mas vamos que vamos, pessoal. Tome um fôlego. Se você está tranquilo, eu acho que depois do que eu falar aqui, você talvez passe a não ficar mais tranquilo quanto que pode ser. Então vamos para o primeiro risco. Na verdade, até contar um pouco como é que eu trouxe como é que eu pensei nesse tema, né? A Ana jogou lá no grupo lá dos co-hosts esse primeiro risco que eu vou comentar aqui. E aí eu acredito que o Paulo vai poder falar um pouco melhor, né? Então, a gente sim tem outro risco aí de ter uma crise sanitária. Eu não vou falar certos nomes para o YouTube não cair com o nosso canal aí, mas sim pode voltar e tá rolando um papo de talvez uma gripe aviária aí que pode ser que esteja contaminando os humanos. Isso está preocupando bastante alguns cientistas. Acho que o Paulo depois vai poder dar um overview e comentar sobre isso daí, mas foi a Ana que jogou no nosso grupo. Então, tem essa questão lá nos Estados Unidos também está tendo questão lá de um besouro lá, besouro não, de um carrapato que está transmitindo bastante doença. Então, assim, por incrível que pareça, ainda existe essa possibilidade de a gente enfrentar outra crise sanitária por diversos vetores aí. Tem a questão também da geopolítica da guerra, a gente sabe a quantidade de conflito que tem. A gente tem que entender o que vai acontecer. Por exemplo, tem conflito lá na Rússia com a Ucrânia, né? Tem a questão ali do Oriente Médio, o Trump visitando aí, né, o Oriente Médio para poder fazer conversa, aí pode ser que tenha alguns acordos aí. Tem, enfim, tem China talvez invadindo Taiwan. Como é que vai ficar os nossos suprimentos aí de semicondutores? Então a questão tá bem complicada em relação a isso daí. Tá? Sobre questão também de conflitos armados, geopolítica, né? A gente sabe que além da questão atômica, que é uma coisa mais passiva, né? Daquele tipo assim, ó, não mexe comigo que eu tenho aqui, que eu tenho armamento aqui, né? Meio que fica aquela questão ali de isso daí. Agora a gente pode somar também de geopolítica a questão aeroespacial. A gente não sabe o que os Estados Unidos, China, Rússia está enviando para o espaço. Tá? Tio Elon está enviando bastante coisa para o governo americano, várias coisas que são classificadas, né? Top secret aí para o espaço, a gente não sabe o que está indo. E o que me preocupa também é, será que ele tem acesso à detonação, não, talvez a utilizar esse equipamento, uma vez que ele está lançando, né? E tudo conectado, talvez na Starlink ou por algum outro método, será que ele está tendo acesso a esse tipo de, de tecnologia? Outro ponto também ligado a essa parte aí de geopolítica foi que recentemente o Trump viajou lá, né? Conheceu, foi lá falar com alguns países do Oriente Médio e ele recebeu um avião de presente do Qatar, né? Então, cara, será que esse avião tem alguma tem câmeras, tem alguma coisa ligada a áudio, né, escutas para poder estar monitorando, né, posicionamento, ou quem sabe algum botão para que cause alguma pane? Então isso daí é bem complexo, né? A inteligência americana deve estar adorando esse presente aí do Trump. E, geralmente, quando eles querem fazer alguma reunião onde não quer que nenhum assessor perturbe nem nada, eles arrumam uma viagem porque você fica meio que isolado. Só que você vai estar isolado, Haja revista nesse avião, hein, Veloso? não dá, vai ter que construir outro, pô. Diante disso, da guerra dessa parte geopolítica, eu vi alguns especialistas da área comentando que o Trump se aproximando e conseguindo ajeitar ali a situação e, quem sabe, começar a negociar com o Irã a troca de o Irã parar com o programa nuclear deles, né? E ele realmente abrir o comércio, principalmente de petróleo lá com o Irã.
e ele conseguir essa paz, né? Especula-se que ele consiga até talvez um Nobel da Paz. Imagina Trump ganhando um Nobel da Paz em função disso daí. Não vou julgar se merece, se não merece, se tá certo, se não tá certo, se manipulou, se manipulou. Eu não estou julgando, eu estou só falando dos fatos, do que pode ocorrer. Mas imagina tio Trump, né, ganhar o Nobel da Paz aí. Mas tem algumas pessoas da área falando sobre essa questão dele conseguir a paz ali, de forma artificial não vou julgar, mas imagina isso ocorrer, né? Não estou torcendo por isso, não. Estou só comentando riscos ligados à geopolítica, tá? Vamos agora ao próximo risco, risco 3. Então, o primeiro risco foi crise sanitária, segundo risco, geopolítica, que pode vir ataque de tudo quanto é canto. Vamos agora a risco de ataques cibernéticos, tá? Isso aí foi um tema do Fórum Econômico Mundial. E a gente viu recentemente a Europa e diversos países ficou sem energia e ficou meio sem explicação, muita resposta rápida, sem investigação para já tirar esse viés de ataque cibernético, mas sim, foi um tema abordado no Fórum Econômico Mundial e muitos especialistas da área vêm falando, tá? Teve algumas regiões que ficou sem transmissão de internet, sem telefonia celular. Então, isso daí é um ponto também de atenção. E o que acontece se o mundo ficar igual no filme, né? Ficar sem energia por 48 horas, 72 horas, o que pode acontecer, né? O nível de desespero pode aumentar e aí começa aquele dominó. Outro risco aí também são as pegadas que a gente chama de globalismo, tá? Uma delas, até ligado mesmo a cripto, né? Seria ter uma, o Drex, né? Por exemplo, seria uma questão de você ter essa moeda, né? Digital, onde o governo vai poder ter o teu controle, né? Ali, ele vai poder apertar um botão e fazer o que quiser, vai controlar tudo que você consome, tudo que você está fazendo, indo dessa linha de score social que existe na China. Outra coisa também é a tal da renda universal que está rolando aí, né? Onde você não vai precisar ter nada, não vai precisar, você vai ter tudo ali entregue na tua casa, a gente vai ter superprodução com robôs, com IA, com tudo, aonde os governos vão poder estar controlando ali. Se você começa a questionar muito, como você tem a renda social, eles que controlam, você não tem muito o que fazer, você fica muito passivo, eles vão poder ali te controlar. Dentro dessa linha globalista, é a redução também de acesso aos seus de proteção aos seus dados, tá? A gente pode ver práticas, por exemplo, nos Estados Unidos com o DOD lá do Elon. O Elon, ele o DOD, o Departamento de Eficiência Governamental. E a troco dele falar que ele está buscando por falcatruas e desvios e desperdícios dentro do governo americano, ele está plugando a IA da Palantir. A Palantir, ela tem uma tecnologia de minerar dados, tá? Então, ele está plugando, né, nos computadores do governo americano, eles têm acesso a todo mundo, e aí eles estão vendo desperdícios. Mas é claro que isso ele levanta muito compromate. Que compromate? É isso que o Charles está falando. São documentos comprometedores. Então, se você tem tem o poder de decidir algo e você é contra o que ele quer, ele pode falar: olha só, Charles, o que eu tenho aqui. Você tem certeza que você não vai votar? Ó, olha só, a minha IA procurou, achou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você fez um desvio, ou até esse tipo de questão que o Charles abordou aí, que a IA pode estar fazendo. Mas no caso, a IA da Palantir, ela vai poder fazer isso. Você fala assim: pô, mas a Palantir é uma empresa muito tranquila. Para quem não sabe, a Palantir, ela foi criada com patrocínio ali do Peter Thiel, que é ex-sócio lá do Elon, tá? E também da Inquintel. Para quem não sabe, a Inquintel é uma venture capital da CIA, que é a inteligência americana. Então, essa Palantir já foi criada justamente para ficar investigando ali nessa pegada de realmente minerar dados. E como é a CIA, a gente sabe muito bem o que eles gostam de fazer. Tá? Outra coisa também nessa pegada globalista é o Elon, por exemplo, ele está planejando lançar um robotáxi autônomo, onde você vai pagar um serviço para você andar no carro dele, onde tem aqueles milhares de sensores, escutas e câmeras e tudo. Ou seja, tudo que você puder falar ali, ou conversar, ou para onde você vai, para onde você vem, também ele vai ter acesso ali aos seus dados minerados, compilados, tudo certinho. Então, essa é o risco 4, que é essa pegada globalista, onde você não vai ter muito todos os seus dados, tudo que você faz, vai estar tudo concentrado dentro ali de um grupo, tá? O quinto risco é esse daí que vocês comentaram, que são das AGIs, tá? As Skynets aí, vamos dizer o que pode acontecer. Então tem diversos. Renato Grau comentou sobre isso no nosso chat ali, ó. Se você também quiser comentar no nosso chat aí, fica à vontade, hein, pessoal? Vamos escrevendo aí, a gente vai comentando ao vivo aqui todas as interações de vocês. Valeu, Grau. Vai lá, Veloso. Esse risco, o risco 5, é a carta do especialista, tá? Então tem diversos especialistas falando sobre essa questão
tá? De um país ou de alguma nação, algum grupo, criar realmente essa super inteligência artificial e ela teria um crescimento exponencial. Você não tem muito para onde controlar, ela vai começar a crescer, se multiplicar e pode ser que tenha a vir a atacar redes, como eu comentei, rede de energia, enfim, e diversas coisas, tá? Eu achei legal um ponto que o professor Rock ele estava comentando que, por exemplo, você ter armamento nuclear é um risco passivo, naquele de, ó, não vem aqui, não mexe comigo porque eu tenho, né? Eu não sei se vocês sabem, teve o Tratado de Budapeste, por exemplo, na Ucrânia, que é onde ela entregou os armamentos nucleares dela e em troca de ter proteção. Quem assinou esse tratado foi Rússia, Estados Unidos e Grã-Bretanha. E a gente está vendo o que está acontecendo. Então, eu não estou falando se está certo ou está errado, gente. Eu não estou falando que é bom ter bom, é bom. Eu não estou falando que é bom. Eu estou falando que se ele tivesse, talvez, esse armamento ainda, não estaria sofrendo essa invasão. Tá? Não tô sendo contra ou a favor, não estou julgando. Só estou falando que isso existe, né? E a IA vai ser uma coisa ativa. A partir do momento que uma inteligência artificial perdeu o controle, uma super inteligência artificial perdeu o controle, vai começar a atacar. Se vai ser sistema, humanidade ou outra inteligência artificial, eu não sei. Mas é algo que vem preocupando diversos especialistas, e isso está na carta do especialista de hoje, tá? E o sexto risco, que eu acho que é um pouco mais tranquilo, a gente já passou por esses problemas, que é o risco da crise econômica, né? A gente vê os Estados Unidos, dívida alta, a população está altamente endividada, aqui está tendo queda de novos empregos, enfim, uma grande nação entrando em crise, e isso vai escalar para o mundo inteiro. Eu acho que o mundo inteiro está mais ou menos nessa pegada aí de crise econômica. Tá? Tem a questão também da taxação do Trump, enfim. Eu acho que de todos esse é o menor. A gente já passou por outras crises e acredito que a humanidade vai sobreviver. Mas os 5 primeiros são os top trends aí. Eu queria saber aí de cada um aqui dos trends, o pessoal no chat aí, comenta aí, qual os riscos aí que vocês acham que são, qual o risco aí que você acha que é o principal aí, o que você mais se preocuparia? Ou que se preocupa ou que você se preocuparia?